Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Man Align Brasil. Depois de um leve hiato devido a vários acontecimentos, estamos de volta com dois convidados muito especiais. Eles que já tiveram presentes no nosso podcast separadamente no passado, temos a grande honra de tê-los juntos, juntamente comigo, num bate-papo sobre masculinidade, novos conceitos sobre o que é ser homem, machismo e vários outros tópicos com eles, os fundadores do 639 App, juntamente com a Lígia, Edson Drago e Sérgio Seixas. E também passando aqui para deixar alguns lembretes. Estamos com as nossas rodas presenciais no Rio de Janeiro acontecendo mensalmente. As rodas online também acontecem mensalmente, tudo divulgado lá no nosso Instagram e no nosso WhatsApp. Então, entra na página do nosso link no Instagram e solicite para entrar no nosso grupo de WhatsApp de informações. E também que no final de maio de 2025 teremos mais uma edição do Retiro para Homens do Man Align Brasil, acontecendo em Lumiar, no Rio de Janeiro, entre os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho. Para mais informações, entre em contato com a gente diretamente nas plataformas digitais, seja o WhatsApp ou seja o Instagram. E agora, sem mais delongas, deixo vocês com esse belo episódio do Man Align Brasil Podcast. Até já! Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Obrigado, tudo certo. Um prazer estar com vocês aqui, com você e com a turma do Man Align, né? Muito obrigado. Eu quero te agradecer também. Para mim também é uma honra poder participar aqui, poder acompanhar e até somar alguma coisa se for o caso. Fico bem feliz com isso, fico bem feliz. Obrigado pelo convite, estou me sentindo super bem com isso. Que massa. E aí, logo antes da gente começar a gravar, a gente se fez a pergunta: será que a gente traz um tópico específico ou a gente deixa as coisas levar? Então, a gente vai deixar esse barco fluir e espero que vocês coloquem o colete salva-vida e entrem com a gente nessa jornada. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que no ano passado, quando a gente estava começando nossos contatos, né, eu lembro que o 639 ele já era um projeto que estava funcionando, mas o aplicativo estava para ser lançado, né, e eu sinto que acompanhando as mídias sociais e vendo não só o desenvolvimento da plataforma, mas o desenvolvimento do projeto como um todo, um crescimento absurdo, né? Muitas pessoas, inclusive, já vieram perguntar para mim: pô, você conhece aquele 639, aquele Tinder astrológico? E eu falo: pô, nem te conto que eu conheço. E aí eu queria saber um pouco de vocês, como é que tá, né, o projeto, como é que tá fluindo, e eu acho que além de como tá fluindo, como é que tá o interesse dos homens nesse projeto. Vai você. Tá bom. Olha só, para nós foi um pouco desafiador no início, pelo seguinte: como é uma proposta muito diferente de aplicativo, onde não tem foto, onde a conexão, tu não pode ver perfil, onde a conexão é baseada em astrologia, os homens em geral rejeitaram esse aplicativo de uma maneira muito forte logo no início, até que eles conseguiram entender que era um outro tipo de perspectiva que a gente estava trazendo. Então a gente teve que fazer um trabalho, né, de aproximação dos homens e de uma certa forma romper com certas barreiras que têm origem em preconceitos. E muito dessa perspectiva masculina, que é de eu quero priorizar o visual, eu priorizo a aparência de uma mulher acima de qualquer outra coisa. E para nossa surpresa também parece que a gente só precisava era atrair aqueles homens que já despertaram para um outro tipo de qualidade de relacionamento, para que eles descobrissem o aplicativo. Então hoje a gente já está mais ou menos, está muito próximo dos 50%, o que para nós é uma alegria. Que maneiro. Né, que os homens atenderam, né, a esse chamado. Mas eu acho que assim, aí agora é um achismo meu, né, é um achismo que a gente até já conversou dentro do aplicativo, que
pode ser que os homens, em geral, continuem muito reativos, assim, muito tendo uma atitude de rejeição em relação a uma proposta de relacionamento como a que a gente está trazendo. Mas então talvez o que tenha causado a diferença seja que aqueles homens que já estão, né, fazendo essa migração do estilo até pouco tempo atrás, ou seja, aquele estilo de masculinidade inconsciente, aquela masculinidade mais básica, que não aceita pensar sobre isso, que não quer olhar para isso, que quer só manter em atividade um certo padrão de masculino, aqueles continuam não chegando, e aqueles que já tinham despertado para se relacionar de uma maneira mais verdadeira com a sua alma se aproximaram, ou então a gente está, que eu também acredito nisso, que a gente está num processo de despertar da comunidade masculina para uma nova maneira, para uma nova, não sei se dá para dizer nova, mas para uma maneira mais humana, por dizer assim, de se relacionar com as mulheres e de se relacionar entre si também. Então, é uma surpresa para nós também que uma quantidade muito grande de homens com diversos tipos de perfil se aproximaram e que estão nos acompanhando pelo Instagram e por outras redes sociais, pelo YouTube, estão nos acompanhando, estão interagindo, estão fazendo perguntas e estão deixando declarações ali, até mesmo quando se forma uma relação, um casal, eles se manifestam que possivelmente o homem à moda antiga não faria isso, o homem à moda moderna, vamos chamar assim, o homem atual, o homem contemporâneo, está aberto para também expressar aquilo que ele sente enquanto está construindo uma relação. Então, tem sido uma agradável surpresa para nós isso. E para você, Sérgio, o que você Então, acha? eu acho que é isso mesmo, é isso que o Edson falou. Eu também chutaria 60, 40, 60 das mulheres, 40, homens ou 45, o que eu acho que é uma coisa enorme, uma coisa maravilhosa, Sim. diante do nosso histórico, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito relevante, em paralelo ao aplicativo, que construiu uma pedagogia dos afetos. E ela, por enquanto, ela está aparecendo no Instagram, através de vídeos. Através de vídeos, no próprio YouTube também, até no TikTok. Então, essa pedagogia dos afetos é muito inspiradora para as relações. A gente parece que não, mas aí não é nem coisa dos homens, não. Eu acho que, de um modo geral, tanto homens quanto mulheres, têm uma dificuldade relacional bastante grande. Eu não acho que são semelhantes, não. Eu acho que, em condições normais de temperatura e pressão, as mulheres tendem a amadurecer com mais facilidade do que os homens. Então, por uma educação, por uma cultura, por um preconceito, mas também por uma certa natureza. Também por uma certa natureza, uma vez que é uma vez com uma força, uma subjetividade maior, uma interioridade maior. E a energia masculina, a energia mais essencial, é mais extrovertida, é mais expansiva, não do homem, mas do masculino, propriamente dito, entendeu? Então, eu acho que a mulher veio de fábrica com uma facilidade de amadurecer e o homem nem tanto. A facilidade do homem é em busca dos acontecimentos. O homem ele vai nos eventos. O masculino ele se dirige, né, no sentido da experiência. E o feminino no metabolismo dessa experiência. Então, essas e tantas outras explicações, eu acho que estão dando um norte nas relações tanto para homens como para mulheres. E a gente chama isso de pedagogia dos afetos sem a pretensão da gente falar, estamos ensinando aqui as pessoas a se relacionarem. Não, mas é um caminho inspirador. Porque, na verdade, falando em português claro, sem modéstia, a gente aprende, né? Andar de moto, a construir um instrumento, a tocar, a cantar, a dançar. A gente também aprende a se relacionar. Entendeu? A gente aprende a se relacionar. Tem até, no primeiro básico, é o seguinte: seja educado. A primeira coisa básica é seja educado. A segunda coisa é respeite o próximo. Aí depois vem, veja as diferenças. Aí a gente vai levantando o nível, vai levantando, 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 até chegar em instâncias, até eu diria, mais espirituais da relação. Então, se tivesse usufruindo disso, eu falei, gente, acho que eu estou reaprendendo, porque eu não aprendi isso em casa. Meu pai não foi assim, minha mãe não foi assim. Então, além do aplicativo, tem
por exemplo, no Instagram, no TikTok, no YouTube, um farto material inspirador sobre as relações humanas, que não é só a relação de casal nem trisal, não, relação humana mesmo, entendeu? As relações entre as pessoas. Não, total, eu acho legal, né, ouvir essas duas perspectivas, porque, né, eu concordo com vocês, e eu acho que tem algumas outras coisas que a gente pode adicionar, assim, também. Eu acho que a gente está criando, para esses homens hoje em dia, a gente está dando novas referências e novas possibilidades de se relacionar consigo, mas também de se relacionar com o outro, porque se a gente olhar há alguns anos atrás, assim, vocês são mais velhos, mais experientes que eu, vocês podem falar de outros tempos, né? Quais são as referências que se tinham de como se relacionar, né? E como que isso acontecia antigamente versus as novas possibilidades que a gente tem hoje. Eu sinto que existe ainda uma resistência muito grande nos homens em buscar autoconhecimento, em reconhecer que precisa de ajuda. Isso é de coisa básica, desde, às vezes, tá passando por alguma coisa e entrar em contato com alguém e falar, cara, você tem como me ouvir um pouco? Não tô nem falando buscar terapia, não tô nem falando ir para espaços terapêuticos, estou falando daquele primeiro passo mesmo de se conectar com essa emoção. Mas eu sinto também que esse despertar do feminino, que está gritante cada vez mais, e é muito nítido ver, principalmente nas novas gerações, nas meninas, né? Porque eu acho que se tem uma diferença gritante entre os homens e as mulheres agora, se a gente olhar entre as meninas e os meninos, é uma diferença mais gritante ainda, de desenvolvimento, de empoderamento, de confiança, de autossuficiência e entre outras características. Mas eu acho que está existindo sim um interesse maior pelos homens agora, né? Em buscar um autoconhecimento, porque eu acho que a gente está chegando naquele ponto na nossa sociedade de reconhecer que tem algo errado, né? Naquele primeiro passo de criar consciência, reconhecer que talvez da forma que a gente esteja lidando consigo e lidando com o outro, talvez essa não seja a forma mais saudável. E beleza, a gente está vendo que existem outras referências, né? Então como é que a gente pode seguir em frente, né? Eu acho legal quando o Edson fala sobre quase que um posicionamento de marketing, né? Falando assim sobre os homens, porque a gente pode abranger e tentar atingir os homens, mas tem os homens que estão muito fechados e que, meu irmão, vai entrar a mensagem por um lado, vai sair pelo outro, ainda vai debochar da mensagem, ainda tem isso, e tem os outros caras que já estão mais abertos, né? Então eu sinto que até no próprio Menaline a gente consegue reconhecer que existem vários públicos dentro desse público do homem, porque existem os caras que já estão mais abertos, existem os caras que se conectam com o feminino e tem mais amigas mulheres, tem os caras que já conseguem entrar em algum tipo de suporte terapêutico, seja ele qual for, e você tem os caras que estão completamente desligados, né? E aí eu acho que volta pra gente, né? Do tipo, quem são as pessoas que valem a pena receber essa mensagem? Porque se eu estiver tentando mandar essa mensagem para um cara que está completamente desligado disso, eu vou gastar a minha energia, também vou ficar frustrado, vou perder essa energia que eu teria para convidar uma outra pessoa, né, que se interessaria, né? Então eu acho que acontece um pouco os dois. Acontece reconhecer isso, dar aquele passo para trás e do tipo, pô, esses caras talvez eles vão se beneficiar muito mais. E, pô, quando você fala esse número 60 e 40, mano, é impressionante, é muito bom. Porque qualquer espaço terapêutico que você vai hoje em dia é 80%, 85% mulher. Sempre assim, sempre assim. Os retiros da Terra de Rudá, os retiros da Terra de Rudá, às vezes aparecem 3, 4, 5 homens contra 40, 50 mulheres. Nossa. Entendeu? Mas isso está aumentando, isso está mudando. Mas essa foi a base durante anos. E acontece também, tem uma coisa assim que eu acho que também eu acho que os meninos, de uma maneira geral, deixa eu colocar isso de uma maneira um pouco mais clara. Acho que as famílias, de uma maneira geral, estão perguntando mais para os meninos como é que eles se sentem quando eles ainda são pequenos. E eu acho que isso muda a postura que eles vão ter com relação a qual abertura emocional eles vão ter com o passar do tempo. E aí essa abertura emocional é aquela que vai fazer com que eles estejam abertos também a se relacionar de uma maneira diferente com os outros homens e com as mulheres em geral.
Eu me lembro que é, lá em 95, quando eu participei daquele grupo dos Guerreiros do Isso, Coração, coração. 95, 96 por aí, já tinha uma dificuldade, assim, porque os homens olhavam para isso de uma forma. Tá, mas o que vocês fazem? Vocês fazem uma orgia? Sabe? Que não tinham a menor ideia do que ia acontecer lá. E, tipo assim, eu ficava olhando, mas por que esses homens pensam isso? Porque, na verdade, era como eles eram ensinados a pensar, né? E eu acho que isso, felizmente, nesses últimos 15, 20 anos, isso foi terminando, isso foi, sabe, diminuindo um montão. E eu acho assim, ó, que levou um certo tempo também para a mulher mãe perguntar igualmente para o menino como é que ele está se sentindo, da mesma maneira que ela perguntava para as meninas, porque parece uma espécie de eu preciso cuidar dessa menina para que ela não seja vitimizada como eu me sentia no passado. Então botava bastante atenção para a menina. Até que as mulheres começaram a se dar conta, não, peraí um pouquinho, eu tenho que botar atenção nesse menino também, se eu vou deixar ele largado por aí, ele vai só meramente reproduzir a cultura. E acho que isso também foi partícipe dessa construção e dessa abertura muito maior que a gente está tendo hoje com homens. E eu acho que também é um pouco o sinal dos tempos, né? É impossível tu ficar alheio ao que está acontecendo, ao que tu vê, ao que se fala, ao que, sabe, as mídias e, né, as redes sociais e tudo mais. Vai ficando tudo muito mais evidente. Isso não significa que, há pouco tempo atrás, a esposa de uma cliente minha, o esposo de uma cliente minha, quando ele falou comigo, que estava assim, assar, eu perguntei para ele, escuta, mas tu foi a alguma terapia? Cara, eu sou espada, velho. Ficou irritado comigo porque eu perguntei para ele sobre terapia. E faz o quê? 3, 4 anos isso. Isso não é uma coisa também. Então ainda tem uma resistência brutal em determinadas bolhas, assim, mas eu acho que de uma maneira geral está todo mundo já se dando conta que não dá para seguir naquele velho modelo, né, de masculinidade. Mas de fato também é uma boa pergunta, ok, quais são os modelos que serviriam hoje de masculinidade, porque a gente pode já saber que não existe um masculino, e eu me sinto muito desconfortável com homogeneizar os masculinos. Isso para mim me deixa assim, tipo, muito incômodo. E ao mesmo tempo, fica aquela coisa, parece que se então eu não for o masculino padrão, eu vou ter que ser uma espécie de gay, né? Eu vou ter que ser algum, tu entende? Eu vou perder o meu status de masculino macho. Então ainda tem certos receios disso, tem certos receios de como é que eu vou ficar aos olhos dos outros homens, mas quando eu vejo que os outros homens também estão mais abertos, eu posso me sentir um pouco mais calmo, seguro, tá tudo bem, isso tá indo numa boa direção, eu vou ser aceito, as pessoas vão me escutar, eu não vou ser julgado como alguém tão fora da casinha, ou tão fora do padrão, ou tão fora da curva, como no passado eu me senti. Então acho que isso também são aspectos que estão causando essa transformação, né? Que a gente notou no 639, e eu imagino que vocês estejam notando no Man Align também. Eu não sei se o Edson lembra, talvez não lembre, mas quando eu era criança, tinha uma série americana chamada Papai Sabe Tudo. Essa série americana fez um sucesso mundial. Era o papai que chegava do trabalho e a esposa tinha preparado tudo, o jantar, a casa, e as crianças no chão, sentados, ela num puff abaixo, ele sentado numa cadeira e falando como foi o dia, como foram as experiências, as dificuldades, e eles ouvindo as crianças, ele passando a mão nas crianças e tudo. Então, aquele papai era aquela espécie de super-homem, aquela espécie de super-homem que ia para o mundo e trazia as notícias do mundo para aquela esposa que ficava, né? Bem, o mundo mudou, só que existem, como se fossem dois times, né? Tem o time do mundo extrovertido e tem o time do mundo subjetivo. Porque o que mudou fora é tão gritante que não acompanha, na verdade, o que mudou dentro da gente, entendeu? Quando a gente fala de identidade de gênero, que eu acho que é uma coisa absurdamente maravilhosa, essa emergência da psique coletiva, isso acontecer, a gente ainda está nessa coisa do preconceito, uma coisa da Idade Média, a gente ainda está, o nosso emocional ainda está na Idade Média, a nossa cabeça está chegando no século XXI, aos poucos, e nosso emocional ainda está na Idade Média, entendeu?
com crenças, com dogmas, com preconceito. Parece que isso nos fortalece, parece que nos faz mais fortes. Do passado que era melhor. Essas pessoas não estão entendendo que elas ficaram à margem da história, elas não estão percebendo que vão perder o trem da história, entendeu? Porque o pessoal pensa que isso é um modismo, entendeu? Ah, agora quem é hétero vai ser apedrejado, entendeu? Eu tenho até medo de dizer que eu sou hétero. O fato de eu já ser branco já complica, né? Isso é uma piada que se conta, mas é interessante. Porque como dissesse assim, escuta, você quer fazer sucesso, então você tem que ser, você tem que ser gay, você tem. Isso é uma brincadeira de mau gosto para dizer assim, gente, vamos parar com essa moda, vamos voltar a ser como era antes. Eles não estão entendendo que isso é uma demanda da psique. Não tem nada de moda, não tem nada agora. Eu não me preparei para isso. E agora? Cara, eu sei, ou eu vou ter o privilégio das coisas voltarem como era antes, ou eu serei esquecido, entendeu? Eu serei posto à margem. É um momento incrível, mas é um momento trágico para muita gente que ficou na plateia assistindo. Não se tornou sujeito, entendeu? Foi o objeto da expectativa dos outros, da expectativa dos outros, e aí, na verdade, fica com uma puta inveja. No fundo, fica com uma grande inveja. Quando todo mundo que sai do armário, por algum motivo, entendeu? Por algum motivo. O hétero que sai do armário, o gay que sai do armário, o branco que sai do armário, o preto, o judeu, o palestino, quem sai do armário. Gente, mas você está se tornando sujeito? Porra, eu sou objeto a vida inteira. Quem você pensa que é, entendeu? Joga pedra na Geniva. Fala assim, não, sai você, se posiciona, se coloca, vê qual é o teu território emocional e tudo. Então é um momento, eu estou assim, é, tô muito feliz com o momento agora. Sei que barra pesada, né? Barra pesada. Isso sem falar, é um assunto longo que a gente não vai tocar, são para onde provavelmente o mundo está indo do ponto de vista dos trânsitos astrológicos e também das situações dos Europa, Estados Unidos, OTAN, Eurásia, isso tudo é uma outra história que mexe também com a questão do masculino e do feminino, entendeu? Porque, só para lembrar, está levantando uma agressividade maior ainda. Isso mexe com esse macho, entendeu? Que estava quase adormecendo, ele acorda e fala assim, tem que dar porrada, entendeu? Puta, voltou tudo de novo, entendeu? Mas o fluxo da psique coletiva, não, no fundo, o fluxo não está caminhando nessa direção. Entendeu? Isso é uma reação sombria nossa, maior medo, entendeu? De que abram o armário. Maior medo de que abram o armário. E eu acho que é inevitável a gente não pensar nisso, levando em consideração essa onda política de extrema-direita que veio, a gente achou que ia dar uma trégua e está voltando. Né? Então, assim, esse macho, digamos assim, que estava quase adormecido, talvez possa vir algo até pior, né? Eventualmente. Mas pegando um pouco ali no que o Edson falou, é interessante porque, assim, eu sinto que essa questão da referência, ela dá uma possibilidade de inspiração e de um novo rumo. Né? E o que eu quero dizer com isso? Porque quando eu comecei a me envolver em processo de autoconhecimento, não vou nem falar trabalho de homem, falar processo de autoconhecimento mesmo, eu lembro que era muito tipo, eu conseguia ver as pessoas ao meu redor e as suas sombras e vê-las, observá-las completamente dormindo. E eu sinto que eu, no meu processo de ainda despertando essa consciência, eu focava muito no outro, né? Pô, cara, você tem que vir, mano. Você tem que vir participar disso, porque isso é muito bom. Você tem que vir praticar yoga. Yoga mudou minha vida. Não, essa roda de homem, não sei o que, é maravilhoso. E eu sinto que na nossa sociedade, principalmente os homens, ninguém quer ser dito o que fazer. As pessoas querem tomar desse... A gente fala muito isso nas vendas, né? Ninguém quer ser vendido. As pessoas querem comprar. Né? Ela quer decidir, ela quer tomar o processo de decisão a partir da sua própria vontade e não a partir da influência ou a ordem de uma outra pessoa. Então eu sinto que uma grande mudança de chave nessa questão de referência é que quanto mais homens a gente vê que estão se despertando, quanto mais homens estão entrando nesse processo de autoconhecimento e expandindo a sua consciência e vendo que existem novas possibilidades de ser esse novo masculino, ou então de descobrir com o coletivo o que é esse novo masculino, eu sinto que isso gera uma possibilidade de inspiração para esses outros homens. Porque antes, quem não tinha referência do que era, agora consegue entender que de repente tem. E não só consegue ver que de repente tem uma referência positiva sobre uma nova forma de ser,
como existem referências, usar esse termo negativo, né? Do tipo assim, várias referências sobre talvez como você não queira ser. E eu acho que talvez se você não sabe por onde começar, eu acho que esse pode ser o melhor ponto. Se você não sabe como ser ou o que você quer ser como homem, talvez você possa refletir com as suas referências o que você não quer ser. Quais são os valores que você não quer ter e não quer colocar na mesa. Porque eu sinto que, até ontem, numa chamada que a gente estava do Menaline, um amigo estava falando isso, que, cara, eu estou numa comunidade muito, assim, pequena lá no norte do Canadá. Ele está no quilômetro 0 do Alaska Highway. Então é tipo, meu irmão, é norte, e é frio. E aí ele, eu tô lá com a galera que, tipo assim, não quer se envolver e não quer ver, e a galera fica interessada, mas nunca vem. Aí ele fala, eu tô convidando todo mundo, eu convido, eu falo do Menaline, eu falo de autoconhecimento, eu falo disso. E aí eu trouxe a reflexão para ele, eu falei, será que você já trouxe a reflexão que talvez seja bom você não falar e você ser? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, porque quando a gente fala, a gente está convencendo uma outra pessoa que isso pode servir para ela. Tentando doutrinar, né? Tentando doutrinar a outra pessoa. E aí você está fazendo exatamente o que fizeram com a gente ou que continuam fazendo como sociedade. Versus você parar de querer convidar as pessoas, e isso foi uma grande mudança de chave na minha vida, né? De parar de querer convidar as pessoas, não é porque eu não quero convidá-las ou não quero que meus amigos participem. Isso é o que eu mais quero. Mas a maior diferença que às vezes eu consigo fazer é mudar em mim, porque quando eu mudo em mim, alguém que está aberto a essa nova referência vai chegar para mim, como chegam, fala assim, mano, o que você está fazendo? Que você está diferente. Aí meu pai chegar para mim e falar assim, mas você é muito zen, o que você faz para ser muito zen? Eu falo, vamos deixar ser só muito zen por enquanto. Né? Mas versus Por que teus olhos estão brilhando tanto? Por que teus olhos estão brilhando? Por que você está tão entusiasmado? Exato, e aí eu sinto que talvez esteja faltando um pouco disso, né? Porque eu acho que nós como homens, como energia masculina, né? E até para os nossos ouvintes aqui, para os homens ou quem conhece algum homem, né, meu irmão? Os caras, qualquer coisa que quebra na casa, eu não vou ligar para o eletricista, eu vou botar no YouTube aqui como é que eu conserto isso. Eu vou tentar achar na internet alguma possibilidade para tentar me virar sozinho com essas ferramentas que eu tenho, ao invés de reconhecer que talvez eu precise de ajuda, talvez eu precise de um suporte. Né? Então, nós homens temos essa característica de consertar, de querer arranjar, de querer deixar tudo certo com o nosso próprio esforço, mas às vezes a gente não vai consertar o outro. A gente não vai colocar o outro nesse caminho de autoconhecimento. O outro ele vai no seu próprio time, no seu próprio tempo. E aí essa energia que a gente acaba gastando de convidando, de falando, cara, vem, vai ser bom, volta na primeira coisa que a gente estava falando sobre o 639, volta dar esse passo para trás. Por que ao invés de tentar abranger todo mundo, eu não vou fazer o meu trabalho, e quando eu faço o meu trabalho, as pessoas naturalmente vão chegar para mim. Né? E aí eu acho que essa nova referência, a gente está dando essa possibilidade para os homens, porque cada vez mais os homens estão ficando interessados por podcast de autoconhecimento, espaços de autoconhecimento. Né? Eu acho que de uns 3 anos para cá dá para ver uma diferença gritante, né, de número de homens mais interessados. Assim, eu tô dando aula no estúdio de yoga aqui no Rio, né, no Yoga na Glória, e dá para ver que tem homens querendo vir e se interessando cada vez mais. Né? E eles mesmo falam que alguns anos atrás eles nunca tinham pensado em fazer yoga. E olha que a gente não está nem falando de trabalho terapêutico, está só falando de yoga, que tecnicamente é uma prática ancestral que começou com os homens. Tem um outro detalhe que é assim, a gente tem, ocidentalmente, a gente tem um pouco dessa coisa de, quando eu descubro uma coisa muito maravilhosa, eu quero que todo mundo veja e venha comigo nessa coisa maravilhosa. Isso é muito ocidental. No Oriente isso é diferente, ou pelo menos isso é menor na coisa oriental. Então, eu acho que a gente tem algumas diferenças cruciais com relação ao... Acho que a gente tem umas diferenças cruciais com relação ao estilo de vida oriental que a gente não chega a entender completamente. E eu acho que também tem uma coisa que eu acho que pode pegar também a muitos de nós, e aí eu posso me incluir também, que às vezes a gente tem aquela falsa sensação de que
Aí eu me trabalhei. Então, se uma mulher diz, vem cá, tu não acha que a sua palavra é machista? Eu? Tu vai estar me chamando de machista depois de tudo? Não, peraí um pouquinho. Eu posso ter falas machistas porque eu estou dentro de uma comunidade que foi construída em cima do machismo, que foi construída em cima do racismo, foi construída em cima de um imperialismo, de uma atitude imperialista que, em certo sentido, às vezes é. Então, quando eu quero que ela... Cara, tu tem que vir pro meu grupo de homens aqui, tu tem que... Por que tu tem que vir? Ninguém tem que fazer nada. Mas eu acho que então a gente tem que... Agora eu tô dizendo tem que, né? Peguei o ladrão em cima do muro. Foi rápido essa. Então, eu acho que é uma postura que pode parecer mais atrativa até para outros homens, para se aproximarem dos grupos que a gente tem, é justamente já ter de base uma atitude já não impositiva, imperialista, ou querer que as pessoas vejam do jeito que eu vejo, e principalmente, que eu acho que é um dos exercícios que os homens não fazem, é o exercício da escuta. Então, eu acho que o exercício da escuta, por mais que a gente se trabalhe em relação a isso, a gente sempre vai ter um impulso de falar antes de escutar. E eu acho que esse retreinamento, que é um treinamento da nossa mente individual, é alguma coisa que pode nos ajudar bastante. Então, ao invés de eu ir lá e falar para esses homens, olha para isso, eu quero escutar o que esses homens têm para dizer, porque a minha escuta vai fazer a diferença para eles. Aí talvez eles queiram ver de onde é que eu estou vindo. Então, eu acho que tem algumas questões, tem algumas atitudes, alguns pontos ainda que a gente pode melhorar como ser humano e como ser humano masculino, que eu acho que é parecido com o que tu estava dizendo, né? Que basta que eles me vejam, como o Sérgio disse, basta que eles me vejam com os olhos brilhando, ou tão zen assim, como o teu pai falou. Então, cara, eu quero ser zen assim como tu. Então agora sim, agora vem aqui comigo que eu vou te mostrar como é que é. E eu acho que a gente está no meio disso. A gente está fazendo essa passagem e a gente está sendo ponte e passagem ao mesmo tempo. Você entende? Eu acho que a gente corre o risco, às vezes, de como quando a gente está numa posição de formador de opinião, a gente corre o risco de paralisar o nosso processo admirando aquilo que a gente fez. E aí a gente para de crescer de novo. A gente fica estancado, fica estagnado num determinado ponto. Eu acho que esse tipo de experiência pode nos ensinar muito, muito mesmo. Vai, Sérgio, desculpa eu te interromper aquela hora, mas quando eu vi eu já estava falando. Nada. Você sabe, essa história que o Edson falou agora da escuta é muito importante. A escuta é uma experiência do feminino. A fala é uma experiência do masculino. A fala é yang e a escuta é yin, vamos dizer assim. Dentro desse homem que às vezes tenta doutrinar, entendeu? Algo que o valha, tem um feminino ferido, um feminino machucado, um feminino humilhado. Então, uma das formas é o acolhimento, é o amor, é o afeto, é o abraço, é o beijo, é o carinho. É você chegar. Esses machões, esses generais, coronéis, esses ditadores, esses fascistas, esses. Né? Não estou dizendo que todos os generais militares são fascistas, mas estou dizendo que todos esses que têm, como diria na medicina chinesa, um falso yang, um falso fogo, vamos dizer assim, eles estão pedindo, me abrace. Eu não posso chorar, né? Eu não posso chorar, eu não posso me expressar, eu não posso falar o que eu estou sentindo, aliás, eu não sei o que eu estou sentindo, entendeu? E eu quero que você se sinta coautor da minha miséria. Por que eu tenho tanto ódio de você? Porque de alguma forma você é copartífice dessa minha tragédia que eu construí com a tua anuência. Aí, se a gente tenta argumentar, é uma coisa, mas se a gente consegue se aproximar na direção de um abraço, na direção de um afeto, ou às vezes na direção de um olhar, e esse olhar dissesse assim, cara, eu acho que o cara tá me escutando, está me vendo. Isso é um absurdo. Para esse macho, ser escutado e ser visto é a revolução. É a revolução. Você está acolhendo o meu feminino, eu posso no primeiro momento rejeitar, no segundo rejeitar, no terceiro acabo cedendo. Falo assim, escuta, eu estou falando coisas que eu nunca falei para ninguém. Eu falo assim, acho que eu estou confiando em você. Sabe? Porque às vezes a gente fica num estereótipo, né, do músculo, né, da assertividade, do machão. Isso tudo são defesas. Né? A gente tem dentro da gente um feminino e um masculino, e a mulher também tem. Entendeu? Então eu acho que tem um feminino ferido
que eu acho que precisa ser acolhido, e não tanto por palavras, mas por gestos e atitudes. Uma coisa que vocês dois falaram, que eu acho importante, sobre referência, né? Eu sempre cito que eu tive 4 pais ontológicos que me pegaram pela mão e eu caminhei junto com eles até um dia que eu soltei a mão deles. 4 pais ontológicos. Mas, eu me lembro de 2 episódios, um antigo e um outro mais antigo. O antigo é o seguinte: o Ney Matogrosso um dia contou que ele era bem jovem, não pensava em ser. O pai dele, se não me engano, era general militar, uma coisa dele, o pai do Ney Matogrosso. Aí ele foi assistir um show do Caetano e do Gil em Brasília. E ele foi assistir um show e ficou encantado. E aí depois o Ney Matogrosso, que não era Ney Matogrosso, era só Ney, ele foi no restaurante. Chegando lá, viu o Caetano todo de rosa. O Caetano estava de rosa, do pé à cabeça. Aí ele falou assim: cara, então é possível. Esse tema da referência, né? O Caetano jamais tentou, eu acho que nem falou com ele, mas o Ney olhou para o Caetano, que estava se exibindo, depois foi para um restaurante. Ele falou assim: cara, então é possível. E a partir daquele momento, ele peitou o pai, veio para o Rio e começou. E aí surgiram os secos e molhados. Né? Quando eu falo de secos e molhados, aquele rebolado do Ney Matogrosso, me lembra, há anos atrás, eu era criança, eu vi o Elvis Presley rebolando, aquela multidão assim delirando. Eu falei assim: gente, o cara está exibindo uma coisa proibida. Ele está exibindo, o cara rebolava. E isso abre uma perspectiva, ou seja, as referências, estão pequenas referências, né? As referências são realmente mais do que uma suposta doutrinação, porque parece um pastor, né? Venha para a minha igreja, a igreja do macho livre, a igreja Isso. do homem evoluído, entendeu? Lá a gente tem um altar, nada, gente. Vem cá, posso te dar um abraço? Não. Tá bom, então tá bom. Mas posso te olhar com ternura? Não? Tá bom, tudo bem. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, né? Amanhã é outro dia. Porque se a gente não tiver paciência, a paciência é feminina, né? A paciência é yin. Se a gente não tiver essa paciência, a gente quer ser muito macho com os machos, entendeu? Não, total. E aí eu sinto que nessa onda de querer ser muito macho com os machos, a gente acaba fazendo exatamente a Exato, mesma coisa que exato. eles fazem com o todo, né? Essa questão da doutrina, né? Teve uma frase que você falou, né? De eu não sei o que eu tô sentindo, e eu acho que isso pega demais quando a gente fala de homens, né? Do tipo, os homens principalmente estão tão desconectados de si que eles não conseguem nem entender o que estão sentindo, né? O meu sócio no Menaline, ele costuma falar que a culpa, né, e esse a gente se sentir envergonhado de alguma coisa, só tem uma coisa que não pode acontecer com essa culpa, com esse envergonhamento, né? É ser vista, ser reconhecida, ser criado um espaço para isso. Porque quando a gente consegue criar um espaço para essa culpa, a gente já olha com mais leveza. A gente não pega, né, como diz meu terapeuta, a gente não pega o chicote e começa a se dar porrada, porque a gente consegue reconhecer que existe alguma coisa, né? Existe a culpa e existe a responsabilidade. Existe o envergonhamento, mas existe também a expressão de quem você é, né? Então você vai se envergonhar por estar expressando, e aí você vai acabar reprimindo alguma coisa, ou você vai expressar do jeito que é e aceitar e bater de frente com quem tem que bater. No caso do Ney Matogrosso, com o pai, né? E eu sinto que Isso. essa frase, né? E olha que eu escuto isso direto, mano. Eu acho muito engraçado. Sempre que alguém chega e fala: eu nunca vou participar de um círculo de homens, eu nunca vou numa aula, eu nunca vou procurar terapia. Eu sempre convido, eu falo: mano, sempre que alguém fala com muita assertividade que nunca vai fazer alguma coisa, na minha projeção, é uma defensiva do ego, porque ele sabe que vai mover alguma coisa ali. Porque ele sabe que vai ter algum benefício por trás disso tudo. Pode escrever. Né? E tu, tipo assim, pode ter certeza que sempre acontece isso, porque a gente acaba falando, né, o eu nunca, desse lugar, né, do tipo assim, eu tenho controle sobre as minhas coisas e eu sei que isso não é bom pra mim, mas será que você sabe? Será que você está possibilitando essa nova oportunidade para você? Porque um exemplo que eu dou ali no Menaline é do tipo assim, falando de comida, né? É assim, pô, eu quando era criança eu não gostava de brócolis.
Aí eu provei e gostei. Mas tem alguns outros vegetais que eu provei e não gostei. Mas pelo menos eu provei. Pelo menos eu experimentei para saber se funcionava ou se não funcionava, se tinha algum benefício ou se não tinha nenhum benefício. Né? Então eu acho que a defensiva hoje em dia é tão grande de tentar algo novo, de possibilitar algo novo, que acaba gerando cada vez mais distanciamento. E aí você tem do outro lado os homens que estão no seu próprio despertar e sentem que isso podem beneficiar várias outras pessoas e acabam, ao invés de focar no seu trabalho, entra muito, né? Eu acho que foi o Sérgio que falou isso, né? Do tipo, pô, eu fiz... E isso acontece direto, né? Fui numa roda de... Eu tô curado. Ah, não, pô, eu não preciso disso, eu já fiz terapia. Quando foi que você fez terapia? Ah, 2015. Eu falo, que isso, cara? Que isso, cara? Não é porque você fez terapia em 2015. Tipo assim, a desconstrução, ela é diária, né? Nós vivemos e crescemos, nos desenvolvemos numa sociedade machista, onde não só os homens são machistas. Algumas mulheres também têm pensamentos tanto arcaicos como machistas, né? Como machistas. E eu acho que está tudo bem, né? Eu acho que a gente reconhecer o contexto e parar de apontar o dedo, né? Porque eu acho que algumas semanas atrás... Muitas sentem faltas desse macho. Uhum. Muitas sentem falta desse macho. Isso é E eu bem acho engraçado, engraçado, né? E mais... Eu só queria trazer um exemplo aqui para vocês, que eu queria até ver o que vocês achavam disso. Porque algumas semanas atrás eu conheci uma amiga assim do nosso grupo de amigos, e aí a gente entrou numa conversa profunda, né? Ela trabalha com mulheres também, masculino, feminino, papapá, pipipi, popopó, como os amigos falam, né? E aí, entrando nessa conversa, ela falava muito isso assim, ela, não, porque para mim o homem tem que pagar o jantar. Para mim o homem tem que buscar e tem que levar em casa. E ela trazendo vários comentários assim que para mim, na minha perspectiva, é tipo old school. E não significa que está errado, significa que ela precisa disso. Né? É o que ela precisa para isso tudo. E aí eu só falava isso para ela. Eu falei assim, mas você consegue entender que por trás dessa necessidade do cara te buscar, ou de pagar a conta, ou de fazer qualquer coisa que você precise que seja um pouco mais das antigas, esse pensamento, você não concorda que o que está por trás disso é só o cuidado, que você quer ser cuidada, que você quer que alguém esteja ali para sustentar o espaço para você, que demonstre o afeto, que demonstre o carinho. Ela, sim e não. E ela começava a falar. Eu falei assim, tudo bem. E aí, para mim, foi mais uma conclusão de que, assim, às vezes, sim, mulheres também podem ter pensamentos machistas, né? Quantas mães solteiras acabam não criando seus filhos homens com pensamentos machistas porque não proporciona esse carinho para a criança e tudo mais. Mas, assim, perguntando assim para vocês, né? O que vocês acham? Vocês acham que existem também mulheres com pensamentos machistas? Você acha que são só os homens? Como você acha que isso funciona assim, na nossa sociedade? Eu acho mais do que isso. Eu acho que tem uma coisa que mora dentro da cultura. É como se a cultura onde a gente vive, ela tem vida própria. Ela tem a sua própria mente. Tem uma mente coletiva que tem vida própria. E eu fico me lembrando até hoje, eu acho que era... Puxa, eu estava ainda na universidade, era 2010, 2012, tinham 2 professores companheiros meus que falaram assim. Eles 2 são bascos, do País Basco, mas estavam morando aqui no Sul. E a professora veio para mim, né, a hora do café, aquela coisa de, Edson, tu não vai acreditar o que a minha filha me disse no café da manhã. Eu tô com as 2 mãos na cabeça. Bom, os 2 eram professores de filosofia, os 2 trabalhavam com publicações, com tudo, viajavam independentemente um do outro, era aquela coisa, os 2 com um trabalho forte, e os pais dos 2 tinham seus próprios negócios, onde trabalhava a mulher parelha com o homem e coisa e tal, não tinha... Já eram, até como País Basco, eles já tinham uma mente abertíssima, já de 40, 50 anos atrás. E a menina é uma menina adotada, uma menina chinesa que eles adotaram daquela época que na China estavam deixando as meninas morrerem como bebês, né? Foi uma época muito, muito difícil, assim. E eles foram lá e adotaram essa menina. A menina estava ali, já estava com 6, 7 anos, e disse, pois é, né, mãe? Que na verdade uma família é o homem, né, que trabalha. Não. A mulher também trabalha, mas é um homem, né?
Então, ela estava trazendo aquilo de que o homem é o suporte financeiro do lar e que a mulher nunca pode ser. A mulher também apoia, a mulher também ajuda. Da mesma forma, o homem ajuda em casa, mas cada um tem o seu território. Isso é uma noção muito antiga, isso é uma noção que já não se vê do ponto de vista prático, se vê muito pouco essa separação tão bem definida. E o que eu acho é que às vezes a cultura fala pela nossa boca, a gente acaba dizendo coisas que a gente não está conscientemente dizendo. A cultura vem e sai pela boca, né, boca fora, de uma maneira porque é muito comum a gente entrar dentro, né, a gente ser o porta-voz da cultura. E se a gente não está atento, como tu disseste, né, não adianta eu ter feito terapia há 5 anos atrás, eu quero saber hoje como é que tu está olhando para ti mesmo, quem é que está te ajudando a te olhar? Porque o olho não vê ele mesmo, né? O olho ele precisa de de alguma coisa externa para poder se ver. A mesma forma a nossa mente, se a gente não está com um treinamento muito, muito profundo, a gente não consegue se ver enquanto a gente está atuando. Então a mulher a mulher também é machista, é claro, porque ela também é uma porta-voz da cultura. A gente pode ser machista, sim. Eu já estava cansado de ser feminista, minhas filhas são feministas, a minha filha estava com 16 anos, e eu, pai, tu viu o que tu falou pro Eric, que era o irmão dela com 10 anos, mais ou menos, 8, 9 anos por aí, tu viu o que tu falou pro Eric? O que eu falei? Cara, isso é machista pra caramba, cara. E a minha filha de 16 anos me dando moral. E eu com quase 50. Meu Deus, olha só. Mas claro, a gente só precisa estar bem alerta para isso, para a gente não perpetuar alguma coisa da qual a gente não está tendo nem consciência de que a gente segue perpetuando certas coisas. Então, eu acho que tem isso, eu acho que tem a coisa da cultura. Eu acho que daí, né, o exemplo que tu deste dessa mulher, é uma das coisas que a gente precisa ficar muito atento também, porque tem certas coisas que são pessoais, é como eu me sinto. Maravilha, tu não quer vender isso para todo mundo, tu não vai fazer bullying com o homem tal, o homem X, que o homem tem que pagar a conta. Se o homem não quer pagar a conta sozinho, se ele quer dividir, não sai com ele, sai com outra pessoa. E eu acho que essa atitude de identificar se é alguma coisa que para ti é um valor fundamental, tu tem que saber trazer isso com independência e autonomia, sabendo que isso é para a minha vida. Entende? Se eu quero continuar sendo uma mulher submissa porque eu acho isso bonito, eu acho isso romântico, eu acho isso tesudo, eu acho... Tudo bem, segue, nenhum problema. Só não exige que outras pessoas partilhem da mesma atitude, porque isso não é, como é que eu vou dizer, reproduzível em todos os contextos. E eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que a gente esteja aprendendo agora é que justamente, assim como tem vários tipos de mulher, e agora eu vou estender uma coisa que o Sérgio gosta muito de fazer, tem vários tipos de femininos, também tem vários tipos de masculinos. É como eu vi agora aqui em Granada mesmo, um ciclo de cinema Masculinidades Dissidentes. Uau, interessante, eu fui lá olhar e, nossa, são filmes que foram produzidos e que mostram tipos de masculinos completamente diferentes uns dos outros e que não são compatíveis entre si. Eles não poderiam ir para a mesma festa, tu entende? Que eles iam acabar brigando. Isso é uma fala minha, não é uma fala do cinema. Mas assim, não convida esses dois porque eles vão brigar. E eu acho que tem muito disso. Eu acho que a gente poder reconhecer que os tipos de homens e mulheres vão atender a diferentes masculinos. Tem uma terapeuta estadunidense, se não me falha a memória, que depois de ter escrito sobre as deusas, ela decidiu escrever sobre os deuses. Se vocês lembram quem é que escreveu, agora o nome dela me fugiu. E ela usou justamente os deuses grego-romanos para dizer, olha, tem o homem Netuno, tem o homem Plutão, tem o homem Saturno. Então são muitos tipos de homens e é bom que a pessoa se reconheça e ela possa dizer, cara, eu sou assim, eu sou esse homem mais netunão mesmo, sou um Netuno, eu sou um cara sensível, eu sou o cara mas que pode perder a cabeça a qualquer momento, como é o tsunami. Quando a gente é capaz de se definir e até criar, como tu disseste antes, o que eu achei genial, né, os modelos, né, qual é o modelo que me serve, qual é a minha identidade, e eu poder dizer, cara, isso me faz bem, mas que isso não é uma coisa que precise ser
vendida para todo mundo, maravilha. Isso também pode ser com a mulher também, só que eu vou ter que achar o par com quem eu vou compartilhar isso. E eu acho que assim, agora só dando uma consequência, já vou deixar a palavra, eu sou muito prolixo e eu tenho que aprender a me controlar, e eu estou fazendo isso agora, nesse momento eu estou exercitando isso. É assim, é que quando eu não entendo isso, eu vou fazer bullying com os outros. Mas isso não é ser homem. Entende? Então, quando eu trago essas atitudes de dizer o que é e o que não que pode ser tanto para a mulher como pode ser para o homem, pode ser algumas muito machistas e outras não é machismo aquilo, é uma perspectiva pessoal minha e eu estou convidando outra pessoa para compartilhar comigo isso. Quando eu não consigo me definir dessa forma, eu posso ter uma atitude colonialista sobre o outro. Eu posso ter uma atitude colonialista até sobre o passado. Tu entende como era bom antes, ou antes, naqueles anos... Eu não preciso disso, eu não preciso ter uma atitude colonialista em lugar algum que eu vá com nenhum tipo de pessoa. E talvez essa seja uma grande liberdade, onde eu me liberto do próprio julgamento que eu vou trazer sobre outros, porque eles não encaixam em algum modelo que eu assumi como sendo um modelo admirável para mim mesmo. Esse é um modelo meu, eu não preciso ser de mais ninguém. Eu não sei. Deixa eu fazer uma provocação. Eu estou imaginando que a gente está caminhando para o fim do nosso papo, né? Eu queria fazer uma provocação. Primeiro, concordar que existem mulheres machistas, isso é meio claro, meio óbvio, né? Assim como existem homens feministas também, está tudo bem. Mas eu queria fazer uma provocação. Quando eu fiz um mergulho na medicina chinesa, né, eu comecei a perceber a essência do Yang e do Yin, a essência do masculino e feminino, não do homem e da mulher, não, mas do masculino e feminino. Num sentido de uma metáfora, por exemplo, o chão é mais feminino do que o teto. O teto é mais masculino do que o chão. O céu é mais yang do que a terra é mais yin do que o céu. Isso é ontológico, isso não é cultural, isso não tem nada de cultura. A cultura é a gente poder narrar, a gente poder dar nome, a gente pode dar nome para isso, né? Mas, na verdade, o cérebro é mais yang, né, do que os pés, por exemplo. Então, o yang é movimento, né, é expansão, e o yin é contração. Isso é ontológico, isso é assim. Há quem diga até que, na teoria dos universos, essa expansão, um dia ela para e retorna a uma contração, como se fosse um ventre, que expande, depois retrai. Essa é uma das teorias que existem. Isso não é provocação. A minha provocação é o seguinte, por exemplo, por que eu falei da coisa do teto? Que o teto ele simboliza um pouco com aquele que protege, ou aquele que provê. Então, se eu tenho condições financeiras, para mim é erótico, para mim, chegar num restaurante e poder bancar aquele jantar. Posso fazer isso 2, 3, 4, 5, ou quem sabe todas as vezes, se a mulher assim permitir, consentir e gostar, vamos dizer assim. Isso seria para mim erótico, uma potência erótica, uma sensação de abraçar por cima, como se eu trepasse com a mulher, sabe? Uma coisa assim, né, como se o céu debruçasse sobre a terra. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho condição financeira, se para mim, eu tenho a segunda opção, escuta, olha só, eu só consigo sair contigo se a gente rachar esse. Isso tem uma potência erótica para mim maravilhosa, uma potência erótica de falar assim, pô, a gente está rachando. E tem uma terceira potência erótica que é o seguinte, olha só, tá ruim, dá para você pagar para mim o jantar, entendeu? Porra, claro, ela paga o jantar para mim, ou um casamento onde durante um tempo a mulher pode até sustentar a casa, ou o homem como sustenta, a mulher pode sustentar, mas eu acho que tem, antes da cultura existir, tem um movimento ontológico que é desse caçador que traz a caça e desse feminino que metaboliza a caça, que prepara a caça. Então me dá muita potência erótica poder prover, poder dividir ou poder ser provido, entendeu? Então, eu estou falando de potência erótica, porque se a gente fica na cultura, a cultura é o seguinte, olha só, você não sabe o que está acontecendo, o movimento agora é o homem de não pagar. Não, mas eu tenho dinheiro, eu quero pagar. Não, mas isso daí tu vai pagar é maior mico. O que tu vai pagar é maior mico. Se tu quiser pagar esse jantar, é bom tu dividir. Tu tá parecendo um velho, cara. Hoje em dia ninguém mais paga nada para ninguém. Quer dizer, isso é como se fosse uma cultura, entendeu? Se impondo
a natureza ontológica. Eu tenho condições financeiras e eu me sinto, digamos, esse macho provedor, porque uma coisa é o macho, outra coisa é o machão, entendeu? Outra coisa é a fêmea. Porra, você tem uma fêmea dentro de casa, é uma instância. É uma instância. Você tem um macho dentro de casa, é uma instância. Agora, um machão é outra história, uma extrapolação disso. Entendeu? Então, se esse não todo do campo. Nem sei se isso é provocação, acho que é uma coisa meio óbvia também. Eu estou falando, quando eu lanço mão de um conhecimento milenar, que é chinês, quando eu reproduzo, quando eu não crio nada, quando eu reproduzo isso, eu estou também amparado por uma versão ontológica. Só que nós, principalmente ocidentais e latinos, nós temos um apreço pela cultura de tal ordem que a gente vira as costas para a natureza. A gente vira as costas para a essência ontológica. Então, se tem que todo mundo dividir, porque então vai ter que todo mundo dividir, mas peraí, vamos devagar, porque não é assim que eu sinto. E esse não é assim que eu sinto não é só a singularidade do indivíduo, também tem uma coisa anterior, que é esse yang e esse yin, esse masculino e esse feminino, que esse feminino está dentro do homem. Quantos poetas, quantos artistas, quantos psicólogos, quantos filósofos, quantos pensadores da cultura que são femininos, que são yin, que eles fazem, para eu pensar a cultura eu preciso fazer isso, eu preciso do meu feminino. Agora, para eu poder me colocar, eu preciso do meu masculino. Então, é para dizer que, na verdade, eu sinto que eu estou indo ao encontro de tudo que foi dito. Eu só, né, ao encontro. Eu não tô, eu falei de provocação, mas na verdade não é provocação. A única coisa que é importante colocar, porque às vezes a cultura vira moda e a moda gera bullying. Cara, o cara pagou o jantar, mas parece que ele gostou e ela também. Porra, são pessoas. Ela é machista e ele também. Sim. Não são. Não são. Entendeu? O que eu gosto dessa provocação, o que eu acho interessante dessa provocação é assim, é que da mesma forma que tem o Yang e o Yin dentro da mulher e o Yang e o Yin dentro do homem, eu acho que o que deveria ser, e agora eu vou ser um pouco catequista aqui, um pouco doutrinador, que era exatamente o que eu estava criticando antes, mas eu acho que é uma boa proposta essa, tá? Que é se decide sobre a marcha. Ou seja, hoje quem é que paga? Não sei, na hora a gente vê, entende? Então eu acho que é ter essa liberdade para escolher conforme a carruagem vai andando, é ter um pouco dessa atitude de não pré-definir as coisas. Eu acho isso maravilhoso, porque não é porque eu tenha órgãos reprodutores masculinos que eu tenho que definir. Sim. Mas não precisa definir. Às vezes o acordo está implícito, né? Às vezes tem um acordo implícito de revezar ou não, né? Você fala decidir, parece uma coisa. Mas eu acho que é legal quando as pessoas começam a se relacionar, que elas se posicionem, entende? Eu acho que não é uma questão de pré-definir nada, não, mas elas vão se definindo. Eu prefiro não ter nada pré-definido. Eu prefiro ir conforme a banda toca, entende? Por quê? Que nem hoje, né? Que nem hoje, né? Já estamos 50 minutos deixando essa banda tocar maravilhosamente. Eu acho isso. Eu estou preocupado com o tempo passando também. Eu sei que a gente está chegando no fim, mas é que eu acho que essa provocação é uma provocação que deveria abrir portas, abrir uma gama de possibilidades para que a gente pudesse ir escolhendo ao sabor dos ventos e não como se a gente precisasse estar dentro de alguma coisa. Eu acho que tanto o bullying vindo do machista quanto o bullying vindo do progressista é bullying igual, tu entende? Então, total, não deixa de ser bullying, né? E aí eu sinto que, né, umas considerações finais, assim, uma coisa que veio muito para mim, e eu acho que isso acontece bastante, tem essa questão que relacionada com esse perfeccionismo do homem também, de não conseguir olhar com leveza para o processo, para o contexto, né? E que tudo existe um contexto, né? Assim como o Sérgio está falando, pô, se a mulher quer pagar ou se o cara quer pagar, a gente pode olhar o fato, qual é o fato? Ele ou ela pagando, mas tem todo um contexto que a gente não sabe, que muitas das vezes na vida das pessoas a gente não consegue ter acesso a esse contexto, né? E aí eu acho que, entrando um pouco nessa questão do perfeccionismo, né, ligando com o que o Edson falou eu acho que está tudo bem a gente que está se desconstruindo
que está entrando em novos processos e novos modelos para entender o que é ser homem, o que é ser esse novo homem, falhar. Eu acho que a gente tem que se permitir falhar, porque entender que o nosso contexto ao nosso redor, ele é machista, né? Ele é doutrinador. E isso está completamente fora da minha responsabilidade. Esse é o contexto que nós estamos envolvidos. Ponto. Acabou. Milênios. Né? Milênios, há milênios. E eu sinto que o convite que eu deixo aqui, a provocação que eu deixo para esses homens que estão escutando, para as mulheres que estão escutando é, cara, vamos prestar atenção no contexto e se permitir olhar para as coisas com um pouco mais de leveza, de que às vezes não é um comentário, às vezes é o contexto do comentário, do tipo assim, mesmo que houve o comentário, às vezes a pessoa está no seu processo de desconstrução ainda e ela vai falhar. Ela vai falhar, é uma vida toda, é toda uma sociedade doutrinando para esse tipo de pensamento e agora, do nada, a gente está indo numa outra direção porque a gente está vendo que essa antiga direção já não faz mais sentido. Então, assim, é se permitir errar, se permitir falhar, né? Não é ou eu sou machista ou eu não sou machista, é entender que o contexto é a sociedade é machista e agora com essa consciência de que o contexto talvez seja machista, o que a gente faz a partir daí? Né? Eu tenho um mentor que fala muito isso, né? Tipo, ele fala, com essa consciência que você tem, o que você vai fazer? A consciência antecede a escolha. Agora que tu está consciente que o contexto não é você, o contexto vai além de você, é toda uma sociedade que pensa dessa forma e que existem outras referências que talvez você não tenha acesso, mas que existem. O que você faz com isso? Né? Eu acho que essa fica a provocação para quem tá ouvindo aqui. A gente está num novo momento na sociedade de criar consciência para coisas novas. Né? Eu acho que criar consciência é o primeiro passo da mudança. Só consegue mudar algo que a gente consegue entender que existe. Então, com essa consciência que está crescendo, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar se colocando nesse lugar de vítima, continuar se colocando nesse lugar de ou é 0 ou é 100, ou é 8 ou é 80, ou a gente vai realmente se colocar num lugar de mudança, com leveza, pegando leve consigo, mas reconhecendo que o processo de desconstrução acontece diariamente, todo momento. Porque isso acontece, assim, não me sinto orgulhoso, mas às vezes eu vou na praia, passo uma mulher bonita, pô, eu olho e falo assim, pô, que gata, que bonita. E aí às vezes eu entro no meu processo de tipo assim, porra, mas você tá fazendo esses comentários machistas, e ao mesmo tempo eu tipo assim, não, de fato eu só tô admirando a beleza de alguém. Né? Tipo, eu também não preciso pegar pesado comigo o tempo todo. Ou às vezes o comentário ainda vai sair, né? E não me orgulhando disso, mas eu não preciso pegar pesado com algo que eu não me orgulho. Eu posso olhar e falar assim, pô, é todo um contexto. E não é porque eu estou fazendo esse trabalho de homens ou porque eu me envolvo em autoconhecimento, autodesenvolvimento há sei lá quantos anos que eu não vou falhar, que eu não vou derrapar, né? Que eu não vou escorregar. Né? Não é uma linha reta. O próprio equilíbrio não é reto. Né? É o balanço. Deixa eu só ver se eu entendi. Você não está dizendo que achar uma mulher bonita é um pecado. Você não está dizendo isso. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. É bom deixar claro. É bom deixar claro. E que também eu acho que é como... Pois é. E eu acho que é a forma disso, né? Uma coisa eu falo assim, pô, que gata, outra coisa, que bonita, que gata, sei lá, ou então outra coisa eu falo assim, nossa, que gostosa, que não sei o que. Pô, olha a diferença nisso. Olha a diferença na linguagem, olha a diferença na intenção, olha a diferença em todo o contexto. Gostosa tá valendo também, cara. Gostosa tá valendo, uma delícia. Gostosa é uma delícia. O que não tá valendo é você ser um escroto no ouvido da mulher, entendeu? Você chegar e falar pra ela, aí pô, gostosa é uma delícia. Justo. Eu acho que todas as mulheres gostariam de que alguém está pensando, nossa, que mulher gostosa. Todas. Agora, se você chegar abordando, pô, gostosa, aí é repugnante. É a forma, repugnante. Né? Exatamente. É a forma e contexto, porque eu dizer para uma mulher, puxa, tu tá muito bonita hoje, quando a gente está indo para uma festa, é uma coisa. Agora, eu dizer para uma mulher que ela está muito bonita agora, numa situação, ela é a advogada da outra parte numa disputa judicial. Tipo, pelo amor de Deus, né, meu cara? Cara, tá fora de contexto.
Tu entende? Então eu acho que também tem isso, que tu colocaste sobre contexto, muitas vezes o que vai definir alguma coisa é justamente o contexto em que ela está acontecendo. E eu achei excelente que tu tenha dito isso. Total. Bom, eu acho que é isso, né? E eu acho que no final das contas as coisas sempre fluem do jeito que tem que fluir. E muito feliz aqui com a nossa conversa, muito feliz assim dessa nossa reconexão, de ter... Pô, eu costumo dizer que isso pra mim aqui, cara, é sonho mesmo, porque eu tô falando de um tópico que eu amo, que mudou a minha vida com duas pessoas que eu admiro e, pô, a gente tá fazendo o que a gente gosta, trocando ideia com pessoas que eu admiro, com pessoas que estão nessa caminhada há muito tempo. Então, assim, pra mim, cara, é um privilégio mesmo, privilégio estar aqui nessa conversa com vocês. Muito obrigado, né, por vocês estarem aqui compartilhando seus insights. E aí, assim, já que a gente falou e começou falando do 639, vamos terminar. Deixa um chamado para esses caras que estão ouvindo aqui, para eles tomarem vergonha na cara e olhar para alguma coisa internamente. Vamos lá. Como é que eles podem achar vocês e como é que eles podem talvez se encontrar ali no 639? Olha só, antes de passar para isso, eu acho que eu vou deixar isso para o Sérgio, mas antes deixa eu te agradecer pessoalmente. Não, o Sérgio é muito melhor do que eu sou péssimo para isso. Mas em todo caso, deixa eu te agradecer e deixa eu dizer que eu te admiro, e eu admiro até por ter tomado essa atitude, por estar se esforçando, por estar dedicando tempo para um trabalho tão bonito como o que vocês estão fazendo, dentro e fora do Brasil, Canadá, onde quer que seja. E dizer assim, que todos esses homens que estão ao redor de ti e dos outros, né, que fazem parte dessa comunidade, que eles estão tendo uma oportunidade rara, uma oportunidade de ouro, então que aproveitem essa oportunidade e toquem esse projeto para frente. Agora o 639. Vai, Sérgio. Não, obrigado, Hugo. Obrigado, Edson. Obrigado, Hugo. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que o trabalho de vocês é apenas magnífico, maravilhoso. Vai para além das fronteiras do Brasil. Eu me sinto honradíssimo de ter sido convidado. Obrigado, Edson, também. A gente está sempre juntos aí como dois irmãos. E eu terminaria dizendo o seguinte, o 639, eu diria assim, a nossa comunidade 639, né, no Instagram, no YouTube, tudo, nós temos mulheres e homens interessantíssimos. Digo isso pelos comentários, pelas conversas, pelas colocações, porque não são marinheiros de primeira viagem. Então eu sugiro que os homens, né, as mulheres também, mas aqui no caso da nossa fala aqui, eu sugiro que os homens se deem a oportunidade de, por exemplo, entrar no Instagram, no 639 Instagram, e dar uma olhada com calma nos vídeos, né? A quantidade de conteúdo que tem ali são de coisas assim, de relacionamentos, de afeto, como lidar com a separação, com o tesão, com a sexualidade, com os corpos, o corpo do homem, o corpo da mulher, a questão da espiritualidade. Tem uma gama de informações que a gente traz ao longo de vários vídeos, né? Principalmente no Instagram, mas tem no TikTok, tem no YouTube. E o segundo passo, caso você se sinta e fale assim, nossa, eu estou achando uma espécie de inteligência afetiva, inteligência emocional, inteligência espiritual, quero conhecer um pouco mais, aí a gente tem um aplicativo que na loja de aplicativos você pode entrar e gratuitamente baixar o 639 app. Mas não faça isso de pronto, não. Primeiro entre no Instagram e sinta, fala assim, puxa, isso aqui não é a minha praia, eu estou no outro, ok. Mas olha, já temos lá quase 50 mil pessoas que estão num nível de interação e vamos dizer assim, de honestidade em relação aos seus processos, que é muito lindo, muito bonito. E a gente fala só para... ali não é um universo só psi, não. A gente fala de sexualidade, de orgasmo, como também de distância, de repressão, de abandono, de despedida, vários assuntos importantes aí. Bem, gente, um beijo, Edson, um beijo, Hugo, muito obrigado. Obrigado a todos. E só lembrando que ele falou inteligência emocional, espiritual, nada de artificial, hein, pelo amor de Deus. E aí inteligência inteligência sexual e espiritual. Entendeu? Não artificial. Essa daí é fora da telinha. Essa daí é só na vida real. Mas é isso, cara. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui, deixando esse convite que no final de maio, no último final de semana de maio, estaremos fazendo o segundo retiro do Men Align Brasil, aqui para homens, e aí qualquer pessoa que se interessar ou qualquer mulher
que tem algum homem que possa se interessar. 80% dos homens chegam pra gente por vocês, mulherada. Então, compartilhe essa mensagem aí pra quem pode se beneficiar. E no mais, nos vemos. Grande abraço. Venga, um abraço. Beijo.